Hoje nós vamos começar a aprender como se aprende, como se memoriza, como se estuda cada tipo de palavras. Então as palavras, elas são divididas no idioma por classes. Então você tem lá a classe dos substantivos, dos adjetivos, dos numerais, dos pronomes, etc. E essa divisão ela não é à toa, é uma divisão baseada no funcionamento da palavra, como aquela palavra se refere a coisas e a função que ela pode exercer numa frase. Então saber essas divisões é muito importante e isso é uma coisa muito básica da gramática. Se você souber como estudar um adjetivo e como estudar um substantivo, você vai aprender adjetivos e substantivos mais rápido. Se você sabe como estudar pronomes, preposições, conjunções, você vai aprender preposições, conjunções e pronomes mais rápido. Porque você sabe, você está indo direto naquilo que aquelas palavras têm de particular. Você está indo na veia do problema. Diferente da criança que precisa vários exemplos, várias coisas para começar a deduzir aquilo. E ainda assim, quando a criança vai estudar gramática, ela ainda tem alguma dificuldade para compreender aquilo bem. Então nós vamos pegar a lista das 10 classes gramaticais e dividir nesta aula e nas duas próximas. Então a gente vai ver hoje como se estuda os substantivos e os adjetivos. Na próxima a gente vai dar sequência aí até completar as 10. Na próxima a gente já vê mais umas 4 e na outra a gente já vê mais umas 4, porque tem algumas que são bem simples e tem algumas que são muito parecidas, certo? Então, primeiro, o que eu quero que vocês saibam? Eu não quero que vocês aprendam, pelo menos não já, não há necessidade disso, os substantivos e os adjetivos em todos os seus mínimos detalhes, nas suas regrinhas. Não, deixa isso para depois, se você quiser compreender melhor a gramática. Aqui eu quero que você saiba apenas o básico, para que quando você encontrar uma palavra, você saber identificar. Isto é um substantivo. Isso vai mudar a maneira como você encara o idioma. Então vamos lá, substantivos. Vamos começar por substantivos, depois a gente passa para os adjetivos hoje. O que são os substantivos? É difícil definir isso porque sempre você encontra um exemplo que pula fora da regra. Você tem que ficar abrindo exceções. Então, você vai encontrar definições de substantivo com palavras que se referem a coisas. Mas, por exemplo, se eu falo a palavra ideia, ideia é um substantivo. E ideia não é uma coisa, não é? Porque quando você fala coisa, você dá a entender algo material. Então, ideia não é algo material. Então, ideia é um substantivo. O que é um substantivo? Como que você reconhece um substantivo? Por incrível que pareça, é fácil reconhecer um substantivo, mas é difícil defini-lo. E o que eu quero é mais que vocês reconheçam mesmo. Substantivo são palavras que são suficientes em si mesmas como conceitos, como nomes de conceitos. Então, por exemplo, eu coloquei justamente com os adjetivos para dar esse contraste. Por exemplo, eu te falo a palavra carro. Na sua cabeça, todo mundo que está vendo essa aula, na cabeça de cada um de vocês apareceu perfeitamente a imagem de um carro, não é? Você consegue pensar um carro. Eu preciso falar mais alguma coisa para você, para que a figura esteja pronta? Não. Cada um pensou num carro diferente. Um pensou, sei lá, num Fusquinha, o outro pensou numa Ferrari. Um pensou no carro azul, um pensou no carro preto. Não tem problema. Mas todo mundo pensou num ente comum, no carro, independente de qual modelo seja, qual modelo, qual cor, qual formato, todo mundo pensou no ente carro, certo? Agora eu falo para você a palavra rápido. Você não consegue pensar em um rápido. Você consegue pensar em alguma coisa que é rápida. Então, sei lá, você pode ter pensado aí, sei lá, no Flash. Pode ter pensado, sei lá, no Sonic, numa Ferrari, um carro rápido. No Usain Bolt. E aí vai. Então, você, com a palavra rápido, você não consegue pensar num objeto específico. Então, eu falei rápido aqui para vocês. Cada um pensou em algo que é rápido. Mesma coisa se eu falo bonito, bonito, feio.
Você não, a palavra bonito, a palavra feio, não são autossuficientes como conceitos mentais para vocês. Elas não são identificáveis, elas não representam um único ente. As palavras bonito e feio e rápido, elas são qualidades de outras coisas. Então, um aí pensou num carro rápido, outro aí pensou num, sei lá, num cavalo rápido, um pensou numa mulher bonita, outro pensou numa paisagem bonita. Essa é a diferença entre substantivo e adjetivo. Um substantivo, quando você o ouve, ele é autossuficiente. Cognitivamente falando, né? Um adjetivo não. Um adjetivo ele tem que estar colado em alguma coisa. Ele tem que ser visto, ele é visualizado mentalmente através de um substantivo. Então, adjetivos e substantivos, eles são intrinsecamente unidos. Todo substantivo tem adjetivo, digamos assim. Porque eu não posso falar carro para você e você imaginar um carro sem cor. Você vai sempre imaginar um carro com cor. Não importa qual cor seja, de cor é adjetivo. Mas o substantivo, quando você ouve, quando você o lê, ele automaticamente arrasta os adjetivos com ele sem você pensar nos adjetivos. O adjetivo não. O adjetivo ele precisa ir até um substantivo. E isso vai variar. Porque, como eu falei, se eu falar bonito, cada um vai pensar numa coisa bonita. Agora, então são coisas diferentes com a mesma característica, a característica de bonito. Se eu falo carro, todo mundo vai pensar na mesma coisa, porém com características diferentes. Deu para perceber a diferença? Nisso, então agora entrando nos substantivos mesmo, né? Como que você vai aprender os substantivos? Pelo tipo de coisa que os substantivos representam, né? Você já deve ter imaginado, né? Não é difícil deduzir, que as palavras que se referem, as palavras que são substantivo, elas podem ter certas variações. Então, por exemplo, eu posso falar carro ou posso falar carros, plural. Eu posso falar cavalo ou eu posso falar égua. São palavras diferentes, né? Vamos pegar um outro exemplo. Posso falar filho ou posso falar filha. Masculino, feminino. Carro, carros, singular, plural. Filho, filha, masculino e feminino. Não é assim? Então eu posso. Os substantivos têm essa característica de variação. Você pode variar ele no gênero e no número. E isso é importante para você na hora que você pegar um substantivo. Você saber qual é a variação daquele substantivo em número e em gênero. O inglês ele tem uma característica que facilita muito, que ele raramente tem flexão de gênero. Raramente as palavras têm versões em outros gêneros. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra trabalhador, worker, ela serve mesmo para o feminino, trabalhadora, worker também. Então, com a palavra worker, aliás, você não precisa se preocupar em relação à flexão de gênero. Agora, se eu quiser falar os trabalhadores ou as trabalhadoras, em inglês vai ter diferença. Worker para o singular e workers para o plural. Então, você tem que ver se a palavra que você está aprendendo ela tem a variação de gênero ou número. E número, né? E número. Se ela tem uma versão sua no plural, e geralmente tem. Então, assim, são poucas as palavras no inglês que tem variação de gênero. Vai ter uma versão para o feminino e masculino, mas a maioria tem variação de número. Vai ter uma para o singular e uma para o plural. E aí entra uma outra característica do substantivo que a gente tem que entender aqui, que é digamos, a regularidade dele, que seria se aquele substantivo ele é regular ou irregular. Gravem esses termos, regular e irregular, que eles vão aparecer muito ao longo do estudo do inglês para vocês. Lá nos verbos, nos adjetivos, enfim, vai aparecer em diversos lugares essa característica de regular e irregular. Então, regular e irregular o que é? Simples, regular são palavras que, nas suas variações, obedecem a uma regra. Irregular são palavras que, nas suas variações, nas suas
Flexões, vamos usar o termo flexão para não confundir com variações lá da aula passada. Então, irregulares são palavras que nas suas flexões não obedecem a uma regra, elas têm uma forma própria. E o que isso significa, afinal? Como eu falei, substantivo você pode tê-los, né, na sua forma singular e plural, ou na sua forma feminino e masculino, também na forma feminino e masculino, ou seja, variação em gênero e variação em número. Aí, voltando aqui, então, variação em gênero e variação em número, certo? Você lembra lá no exemplo do worker, trabalhador. Então, quando eu quero variar worker do singular para o plural, então ao invés de falar o trabalhador, falar os trabalhadores, eu simplesmente acrescento um S, workers, não é isso? E beleza. Se eu quero falar o corredor, runner, plural, runners, os corredores, acrescento um S. Então, por regra, via de regra, os substantivos regulares, ou seja, aqueles substantivos que na sua variação do singular para o plural obedecem a uma regra, eles sofrem essa flexão, né? Flexão não, variação, sofrem essa flexão através do acréscimo do S no final. Então, a regra dos substantivos regulares, lembre, só os regulares obedecem a uma regra, na sua flexão singular para o plural é acrescentar um S. Então, sei lá, um exemplo aqui, sei lá, toy, brinquedo, toys, brinquedos, toys, worker, workers, como eu dei. E os irregulares? Como eu falei, os irregulares, eles são aquelas palavras que nas suas flexões não obedecem a regra alguma, eles têm uma forma própria. Então, vamos comparar toy, toys, com, por exemplo, a palavra pé, foot. A palavra foot significa pé, e quando você vai usar ela no plural, pés, você não usa foots, você fala feet. Então, feet é pés, pés no plural. Então, quando você aprende um substantivo, então você marcou lá no seu caderno lá, a aula de ontem, aí você pesquisou no dicionário e você viu que aquela palavra é um substantivo. Aí você vai, pô, esse substantivo ele é regular ou irregular? Você procura isso lá, basta você procurar pelo plural daquela palavra, e você vai ver se tem um S no final, se a palavra mudou bastante. Então, as variações são muitas. Por exemplo, mouse, a palavra mouse, né, o rato, camundongo, na verdade, no plural vira mice, M-I-C-E. Então, muda radicalmente, né? Então, você tem que primeiro saber se o substantivo que você está aprendendo ele é regular ou irregular, para que você não use ele de maneira errada. Então, você já vai aprender a variação dele, a forma dele no plural. Beleza? Então esse é o primeiro ponto dos substantivos. Você saber se ele é regular ou irregular, para saber se ele vai ter a variação no plural através do S ou mudando totalmente a palavra. Segundo, como eu falei, a maioria das palavras em inglês não tem flexão de gênero. Você usa que nem worker, tanto para trabalhador quanto para trabalhadora. No entanto, algumas poucas palavras têm variação de gênero. Elas são palavras que vai ter uma versão para o feminino. E não dá bem para categorizar isso no regular e irregular, vamos ver por outra categoria. Existem palavras em inglês, né, em todas as línguas, né, mas vamos pegar o inglês, existem palavras em inglês que têm uma versão feminina de si mesma que é mais ou menos parecida. E tem outras palavras que para sua versão no feminino você usa outra palavra diferente. Então eu dou aqui o exemplo, por exemplo, de actor. Actor, ator. No feminino, atriz se fala actress. Actress, a atriz, né? Repare que a palavra ela parece igual, com a terminação diferente. Actor, actress, né? Prince, princess. Príncipe, princesa. São palavras que têm versão suas no feminino e se escreve mais ou menos parecido. Existem algumas outras palavras que não. Existem palavras que a sua versão no feminino
é bem diferente, você usa até mesmo outra palavra. São palavras para cada um dos gêneros. Então, por exemplo, pai e mãe. O pai e a mãe, eles são os pais de alguém. Só que a palavra pai é father e a palavra mãe é mother. Então você tem palavras diferentes, boy e girl, por exemplo. Você tem alguns exemplos aí para palavras na mudança de gênero você usa outra palavra e não apenas uma variação daquela palavra anterior. Certo? E aí nós temos as palavras que tem coletivo, não é bem coletivo, mas que representa ali o casal. Então, por exemplo, você tem pai e mãe, em português tem pai e mãe, e você tem a palavra pais. Quando você fala pais, você não está falando de dois pais, você está falando do casal pai e mãe. Então, pais representa os dois pais, o pai e a mãe. E em inglês você tem esse tipo de palavras também para essas categorias. Então, por exemplo, father, mother, parents. Parents é os pais. Boy, girl, child. Ou child é criança, filho. Ou, no plural, children. Né? E aí vai. Husband, wife, spouse. Né? Então você tem várias aí. Então, só recapitulando o substantivo você tem que levar em consideração se ele é regular ou irregular, para que a partir daí você saiba se ele vai ter uma variação de número, se do singular para o plural ele vai ser feito apenas através do acréscimo do S, ou você vai ter uma forma diferente, para não acontecer de você usar a palavra errada, né? Por exemplo, falar foods, né? Falar foods não dá certo. E depois você tem que levar em consideração a questão da flexão de gênero. Se aquela palavra tem uma versão sua no feminino, geralmente não tem. Quando tem, se essa versão é apenas a mesma palavra escrita um pouco diferente, ou se é uma palavra diferente, que é o caso de father e mother, por exemplo. Beleza? Isso aqui fecha as informações específicas dos substantivos. Fora essas informações específicas dos substantivos, tem aquelas da aula passada. Você vai anotar o significado, o contexto, né? A etimologia, se você achar necessário, as variações daquela palavra, tá? Então, essas características da aula passada servem para todas as palavras. Todas as palavras você vai pesquisar aquelas coisas. Agora, quando essa palavra for especificamente o substantivo, aí você faz essa outra pesquisinha mais, que na verdade é bem rápido, né? Um pouco demorado para explicar, mas é rápido até. Não demora muito para fazer. Então, isso vai fazer com que você vá aos poucos aprendendo a gramática do idioma de maneira automática. Porque você vai começar a se acostumar com os termos de regular e irregular, você vai começar a pegar as regras do plural, do S lá no plural, e isso vai fazer com que você comece a deduzir melhor as outras palavras. Quando você encontra uma palavra nova, isso vai ajudar você a ter uma dedução do sentido daquela palavra, principalmente se ela estiver bem colocada em um contexto, né? Isso vai ajudar bastante. Então essas são as características especiais dos substantivos. Agora vamos partir para as características especiais dos adjetivos, que também têm suas particularidades em relação ao inglês. Então a primeira coisa é você saber se o substantivo ele é regular ou irregular. Isso é muito importante. Regular, lembra lá? Mesma coisa do substantivo. Palavras regulares são aquelas que, nas suas flexões, quando você muda ela para alguma outra coisa, elas obedecem a uma regra. Todas regulares obedecem a mesma regra. Palavras irregulares são aquelas que têm mudanças próprias, né? Quase que muda de palavra quando você muda quando você flexiona ela. Beleza? E aí, o que você deve se preocupar em relação aos adjetivos, né? Levando em conta também a questão do regular e irregular. Nos substantivos nós vimos duas coisas, né? Número e gênero, não foi? Número e gênero. O que é o número e gênero, né? Singular, plural, feminino, masculino. No inglês também tem o neutro, né?
Nos adjetivos, você não vai se preocupar nem com número, nem com gênero, nem com masculino e feminino, nem com singular e plural. Nos adjetivos, você vai se preocupar com grau e tipo. Vamos falar sobre isso rapidamente. Vocês já entenderam o que é adjetivo, né? As palavras que designam uma qualidade. Você não consegue pensar nela sem pensar num substantivo, etc. O que é grau? Existem 3 graus de adjetivos. Os adjetivos positivos, comparativos e superlativos. Positivo é aquele adjetivo que apenas descreve algo. Pode chamar até de grau descritivo. Então, por exemplo, carro vermelho. Estou falando uma característica daquele carro. Agora, se eu falo, o carro é mais vermelho. Por exemplo, o carro é mais vermelho do que o ônibus. Repare que eu já não estou mais apenas descrevendo a qualidade daquele carro, a característica daquele carro, a cor, mas eu estou comparando ele com uma outra coisa que também é vermelha. Então, o ponto de comparação aqui é a cor. Eu estou comparando uma cor, né, um ponto de comparação, comparando 2 elementos a partir dele. E o carro é mais vermelho do que o ônibus. Então, o carro tem mais daquela característica de vermelho, digamos assim, em mais intensidade do que o ônibus. Isso se chama grau comparativo. O carro é mais vermelho do que o ônibus. Isso é grau comparativo. 2 elementos com uma mesma qualidade sendo comparados a partir dessa qualidade. Quem tem mais dela. Certo? Isso é o grau comparativo dos adjetivos. Aliás, tem vídeo no canal sobre isso. Então, vocês podem pesquisar lá para entender melhor, porque eu não quero entrar em questões gramaticais necessariamente do grau comparativo. Só quero que vocês tenham essa noção por questão dos regulares e irregulares. E aí depois temos o grau superlativo. O grau superlativo é aquele que pega aquela qualidade e eleva ao seu grau máximo. Então, se eu falo assim, o carro mais vermelho. Quando eu falo assim, o carro, por exemplo, se você chega numa loja, vamos trocar vermelho por rápido. Você chega numa loja e fala assim, eu quero um carro. O cara fala, qual? Eu quero o mais rápido. Ou o mais barato. Ou o mais caro, o mais bonito, o mais luxuoso. E aí vai. Quando você fala isso, você está falando assim, de todo o carro mais rápido, de todos aqueles que têm essa qualidade, né, da movimentação, de ser rápido, eu quero o que está acima de todos, né, nessa qualidade pelo menos. Eu quero que tenha mais dessa qualidade de todos. Isso é o superlativo. É o que eleva aquela qualidade ao grau máximo. Então os adjetivos têm 3 graus. Positivo ou descritivo, comparativo e superlativo, tá? Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de adjetivo. Por que é importante isso para o regular e irregular? Vamos ver alguns adjetivos regulares e alguns irregulares quando você usa eles nesses diversos graus. Vamos lá então. Eu notei alguns aqui. Então, regulares, como a gente já viu, palavras regulares são aquelas que na sua flexão obedecem a uma regra. Todas as regulares obedecem a uma regra. Irregulares são as palavras que na sua flexão têm uma forma própria, certo? Não obedecem a regra nenhuma, são irregulares. Então, qual é a regra dos regulares, dos adjetivos regulares quando você vai fazer essa variação de grau? Então, peguemos o adjetivo big. Big significa grande. Ele é um adjetivo regular. Quando eu quero passar do big para do grau positivo para o grau comparativo, então eu não quero falar que algo é grande, mas eu quero falar que algo é maior que alguma outra coisa. Eu vou simplesmente acrescentar um ER ao final do adjetivo. Tá? Tem algumas características que vão mudar de acordo com a palavra. Então, por exemplo, no big você não vai apenas acrescentar o ER, mas vai acrescentar um outro G também. Isso já é tema para uma aula específica disso, né? Vamos apenas aqui ficar com sempre vai ter o final ER se for regular. Então, big, grande, maior é bigger, bigger. Então, maior. This car is bigger than that. Este carro é maior do que aquele. E o maior, grau superlativo, regra, acrescenta-se o EST no final. Biggest, biggest. Então, o maior. This is the biggest car.
Este é o carro maior, esse é o maior carro, o maior de todos. Pode ser todos ali na região, todos aqui naquela loja, todos ali naquela rua, mas ele é o maior, certo? Então, regular, repare, obedecendo a uma regra, ER e ST no final. Qualquer adjetivo regular que você pegar, vai seguir isso, ele vai terminar em ER, você pega a forma normal dele, do grau positivo, você vai ver que ele termina em ER no final, no comparativo, e termina em EST no superlativo. Agora vamos pegar o adjetivo bad, mal. Adjetivo bad da categoria dos irregulares. Então eu não posso falar better, B-A-D-D-E-R. Não posso acrescentar um R nele para falar mal e passar para o comparativo, falar pior. Então ele vira worse. Worse, repara, é outra palavra, mudou. E o pior, grau superlativo, worst. Então, o que é importante aqui? Que você note, na hora que você aprender um adjetivo, então você pesquisou a palavrinha lá, deu lá no dicionário que ela é adjetivo, você, opa, é adjetivo, vai variar em grau. Vai passar para o comparativo, vai passar para o superlativo. Como essa palavra vai passar para o superlativo e para o comparativo? Você vai olhar, ela é regular ou irregular? É regular? Fique descansado. É só acrescentar o ER, comparativo, EST, superlativo. Deu irregular? Opa, então eu preciso pesquisar, ver quais são as palavras que equivalem ao grau comparativo e superlativo desta aqui. Que muitas vezes a palavra é bem diferente. Certo? Então isso é importante porque também, aí, quando você aprende um adjetivo, você pesquisa suas formas comparativa e superlativa, você acaba aprendendo 3 palavras ao invés de uma. Então, se já lá no tema da aula anterior você pesquisou as variações daquele adjetivo que você acabou de aprender, sua forma no substantivo, sua forma no verbo, sua forma de advérbio. Então, você aprendeu 1, aprendeu 4, porque você aprendeu o adjetivo e as suas 3 variações, se tem. Você pesquisou um sinônimo e um antônimo. Uma palavra que você aprendeu, viraram 7. E aí você pesquisou o seu grau comparativo e superlativo. Mais 2. Uma palavra que você aprendeu virou 8. Então, de uma palavra, abre o leque para mais 7 palavras. Então, ao aprender uma, você aprende 8. Então, é um leque enorme. É uma maneira de ganhar tempo muito grande. Né? Muito boa, aliás. Né? Muito eficiente, aliás. Né? Beleza? Aqui só uma breve nota é o seguinte. Os adjetivos, como eu falei, eles têm essa variação de grau, não é? Porém, isso não acontece, essa maneira de mudar de grau, acrescentando o ER no final, o EST no final, ou trocando de palavra, no caso dos irregulares, isso não acontece com todos os adjetivos. Isso acontece com os adjetivos de até 2 sílabas, ou o que a gente chama de palavras pequenas. Palavras grandes como beautiful, eu tive o beautiful na aula passada. Beautiful significa bonito, bonita, é um adjetivo, mas é uma palavra longa. Você não pode acrescentar o ER nela, você ficaria beautifuler, não faz sentido. Quando a palavra é longa, é mais fácil ainda. Para você falar o grau comparativo e o grau superativo, você vai usar more e most. Então, more para o comparativo, most para o superlativo. Então, more beautiful, mais bonita. The most beautiful, a mais bonita, o mais bonito. Então resumindo, se a palavra for pequena, 1, 2 sílabas, o adjetivo pequeno, 1, 2 sílabas, você vai usar essa terminação no final. Se for irregular, você tem que aprender qual é a outra palavra. Se for uma palavra longa, não, você usa o more para o comparativo e o most para o superlativo, mais fácil ainda. Então repare que essas dicas vão fazer o seguinte, além delas pegarem quando você aprende uma palavra, fazer você não aprender só aquela palavra, mas você ir fazendo conexões com outras palavras, com isso você aprende várias palavras de uma vez. Isso vai também fazendo você entrar no esquema do idioma, na estrutura do idioma, no como o idioma funciona. E isso vai facilitar muito a sua vida ao longo dos seus estudos, porque você vai de fato acelerar o processo de aprendizado daquele idioma. Beleza? Agora, lembra que eu falei que os adjetivos eles têm
duas flexões, você tem que se preocupar com duas coisas com eles quando você vai estudar adjetivos. Duas flexões não, perdão. Duas características, né? Você tem que saber lá o grau, ele flexiona em grau, e você tem que saber o tipo do adjetivo. Tipo de adjetivo não é uma flexão do adjetivo, não é uma mudança na palavra, não. Então, quando você vai estudar o tipo do adjetivo, você não está buscando por um modo daquela palavra se transformar, mudar a escrita dela, mudar o sentido dela. Não é nada disso, não é igual a mudança de grau. Tipo do adjetivo se refere ao tipo de qualidade que aquele adjetivo te fala. Então, quando eu falo lá o carro vermelho, the red car, que tipo de adjetivo eu estou dando ali? Que informação, que característica do carro aquela palavra está me dando? A palavra red está me dando. Está me dando a característica de cor. Certo? E por que isso é importante? Bom, primeiro, né, antes de entrar no porquê isso é importante, eu quero que vocês, sempre que vocês aprenderem um adjetivo, vocês deduzam daquele adjetivo o seu tipo. Então, por exemplo, você aprendeu o adjetivo, sei lá, big, como a gente viu no exemplo anterior. Big, grande, se refere a tamanho. Então, você vai marcar o adjetivo de tipo tamanho. Se você tiver dúvidas, você pode pesquisar. Pode pesquisar lá, adjetivo, digita no Google, adjetivo tal, tipo, kind, né? Ou de qual tipo é o adjetivo tal. E aí vai. Você vai achar a resposta, você vai achar a categoria dele, isso não é difícil. Bom, por que isso importa? Por que isso é importante? Muito simples. No inglês, vocês já devem ter reparado, os adjetivos eles vêm numa ordem atrás do substantivo. Então, em português eu falo carro vermelho. No inglês eu falo a red car. Então, o vermelho vem antes, um vermelho carro. É sempre assim. Existem alguns casos em que o adjetivo vai para depois do substantivo. Mas não é o caso agora de entender isso. Na maior parte dos casos você vai usar o adjetivo antes do substantivo. Quando a palavra tem dois adjetivos, você não pode simplesmente colocar eles lá atrás do substantivo de qualquer maneira. Então, por exemplo, um carro vermelho e alemão. Um carro de origem alemã e de cor vermelha. De marca alemã e de cor vermelha. Eu não posso falar a German Red Car. Eu tenho que falar a Red German Car. Isso se chama a ordem dos adjetivos. Se você procurar, ainda não tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas eu pretendo fazer. Mas se você procurar aí no YouTube, no Google de modo geral, você vai achar um monte de informação sobre isso. A ordem dos adjetivos. Os adjetivos que você vai colocando atrás do substantivo, eles devem obedecer a uma ordem. Você não pode embaralhá-la tudo e colocar do jeito que você quiser. Existe uma ordem. E essa ordem, olha só, essa ordem obedece ao tipo do adjetivo. Então, por exemplo, se é adjetivo de opinião, delicious, charming, né? Beautiful, entra em opinião, ele é o que vai lá mais na ponta. Se é de tamanho, ele vem depois. Se é de forma, né? Round, né? Square, né? Redondo, quadrado, ele vem depois. Né? Se é de origem, como eu falei, German, ele vem mais perto ali do substantivo. Quanto à ordem dos adjetivos, não se preocupem. Eu vou futuramente fazer um vídeo sobre isso, explicando a ordem dos adjetivos, mas já tem na apostila dessa aula a ordem lá. E 7 categorias, 7 tipos de adjetivos. Então, o que é importante aqui? É importante que sempre que você aprender um adjetivo, você deduza ali, pô, que tipo de informação ele está me dando. É informação de origem, informação de forma, é uma opinião, né? Como eu falei, bonito, sei lá, encantador, coisa do tipo. De idade, old, young, né? Velho, novo, ancient, antigo. É de forma, redondo, quadrado, triangular, coisa do tipo. É de cor, vermelho, azul, tal. Então você vai deduzir o tipo de informação. Isso vai fazer com que você comece também a despertar, né, o seu entendimento dessa classificação dos adjetivos. E quando você sabendo a ordem deles, são 7 tipos que eu classifiquei lá,
Você sabendo a ordem desses 7 tipos e conhecendo um adjetivo novo e entendendo a que classe, a que tipo de adjetivo ele pertence, você já vai saber exatamente aonde colocar ele na hora de usar ele, né? Quando você for usar ele com alguma palavra. E geralmente, aliás, geralmente não, mas não é difícil você encontrar em textos, sei lá, enfim, conteúdo em inglês de modo geral, as pessoas usarem 3 adjetivos para uma coisa. Dá 3 características lá e vai. Beleza? Então esse foi o conteúdo de hoje. A gente entrou ali nos detalhes dos substantivos e dos adjetivos, como reconhecer e o que anotar em especial para essas classes de palavras. Tem todas aquelas coisas de ontem que tem que ser anotadas para todas as palavras, mas em modo especial para o substantivo, o que foi dado hoje, e para o adjetivo também o que foi dado hoje. E aí, para a lição de casa, eu vou deixar para vocês o seguinte, para vocês pesquisarem e aprenderem agora especificamente 5 substantivos e 5 adjetivos, trazendo toda aquela pesquisa que foi ensinada ontem e com mais a de hoje dos substantivos e dos adjetivos. Beleza? Amanhã a gente segue, a gente continua vendo cada classe de palavras, como estudar uma por uma, para que vocês tenham de fato um proveito maior, comecem a entender o idioma melhor, né? Maior não, melhor. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até amanhã.